Está começando agora mais um episódio do Pode Sim, este podcast em que a gente fala do poder de empreender, de criar, de inventar e também do poder do feminino. Aqui eu trago mulheres de negócio, mulheres que buscam este equilíbrio, mas na verdade elas estão em movimento. É o movimento das guerreiras que dizem sim, e aqui hoje eu tenho o prazer de convidar uma mulher que disse sim para a Nova Escalada, uma mentoria que juntas estamos construindo novas montanhas para escalarmos nos negócios e principalmente no posicionamento. A Caroline Azevedo é uma mulher de negócios do ramo imobiliário e é um prazer enorme tê-la aqui comigo hoje. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Chay, pelo convite. Prazer é todo meu estar aqui. Que ótimo ter você aqui. Eu começo, inclusive, já com uma pergunta direta. Carol, o que é paz para você? Então, para mim, paz é ordem, né? Eu, como administradora de empresa, para mim, seguir uma rotina, né? Conseguir construir os nossos processos dentro da empresa e até dentro da minha casa também, isso me traz paz. E é interessante falar isso, porque a gente fala muito aqui nesse podcast, no nosso movimento de paz, piques e palco, e a ordem que está relacionada realmente à paz, e para mim também está relacionado paz com ordem, ela é tão poderosa, especialmente quando nós somos essas mulheres criativas que vivem com uma mente no caos, né? Como é o caos para você, porque eu sei que você é muito criativa. Aliás, você nos contou recentemente da criatividade na parte de marketing, de designer, de novos negócios que você vai se envolvendo e criando. Essa ordem do paz, ela está totalmente associada com o teu criativo, que é o caos. E me conta um pouco, como é que você lida com o caos no mundo do empreendedorismo, com as demandas enlouquecedoras do dia a dia? Na verdade, a gente precisa ter muita calma, de tratar todas as situações que aparecem. A gente precisa ter empatia também, de saber olhar o outro e entender o tempo dele. E a gente precisa processo, né? Sem processo, a gente não consegue lidar com o caos. E precisamos também de time, né? Sem time, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E ao longo desses anos que nós trabalhamos em família, nós construímos também um time de pessoas maravilhosas ao nosso lado, que nos ajudam, que acreditam no nosso sonho e nos abraçam mesmo para a gente conseguir construir os resultados que a gente está produzindo hoje. Interessante, né? Porque isso é bem uma postura de líder. Quando a gente entende que tem o sonho e conta e revela esse sonho e tem um time forte que acredita no sonho e confia no líder, realmente é um trabalho mais consistente e de longo prazo. Quanto tempo vocês estão com a Pirâmides? Me conta um pouquinho desse universo em que você atua brilhantemente no centro. A Pirâmides, ela já tem, ano que vem faz 40 anos de história, ela foi fundada pelo meu pai. A princípio, nós trabalhávamos só com vendas, né? E antes mesmo da gente começar a trabalhar junto. E meu pai sempre dizia uma coisa para nós, que ele jamais dividiria a empresa conosco. Nós poderíamos usar o nome da empresa, mas teríamos que criar um novo negócio. Porque o que ele via das empresas familiares, principalmente as empresas do tamanho da nossa, que é de pequeno, médio porte, quando incorporavam os sucessores dentro do negócio, as empresas acabavam se dividindo, né? Dividiam, na verdade, o lucro e não ficava bom para ninguém. E meu pai e minha mãe construíram a empresa do nada, né? Do zero. Eles foram construindo aí ao longo dos anos, adquirindo. Eles vieram de uma situação financeira um pouco mais desfavorável do que eles conseguiram proporcionar para nós. E ele sempre teve esse pensamento e sempre falou isso pra gente. Quando meu irmão estava se formando em Direito, eu ainda tinha mais um ano de faculdade de Administração e Design, também sou formada em Design Gráfico pela UFSC. Meu irmão resolveu, Carol, vamos tentar fazer a carteira de locação, que meu pai não trabalhava, ele era bem focado em vendas. Na época, nós já tínhamos muitos clientes investidores que acabavam ficando soltos no mercado, indo para outras empresas. E nós resolvemos abraçar isso, eu e ele a princípio. A minha irmã veio alguns anos depois. Quando eu estava de licença maternidade, ela entrou.
para nos ajudar e acabou ficando também. E foi uma construção muito legal ao longo do tempo, né? Lógico que no começo houveram conflitos, Sim. isso é normal, mas com o tempo a gente foi aprendendo a lidar um com o outro, e enxergar as qualidades de cada um. E realmente ter esse espírito de que nós não conseguiríamos chegar onde nós chegamos sozinhos. Então, a partir daí, eu e Fernando, meu irmão, nós fundamos essa empresa e a partir daí foram aparecendo outros negócios e nós fomos incorporando outros sócios também e estamos hoje bem felizes com o resultado. Quanto tempo faz isso, dessa empresa que nasceu com você e o Fernando, e depois veio a outra irmã, qual é o nome dela? Gabriela. A Gabriela. 18 anos já. Já 18 anos. 18 anos. 2005. Que interessante. E junto com a necessidade, é bem o empreendedorismo, né? Você percebe um dinheiro na mesa, porque o cliente não estava assistido, ou um problema, uma dor para solucionar, e começam a pensar na criação de algo para entregar além e agregar valor. E com esse posicionamento do teu pai, do Paulinho, ele vem e traz, né, vocês têm que fazer por vocês. E isso foi muito marcante, porque você traz isso na tua narrativa e provavelmente você leva isso também para os teus filhos. Conta um pouquinho da tua maternidade agora para nós, como é que você lida com isso? Então, a maternidade, ela me deixou mais objetiva. Deixa, né? Deixa a gente mais reta, né? A gente não perde mais tempo, né? Não tive mais tempo para perder. Na verdade, assim, eu não peguei licença maternidade nenhum dos dois. Eu continuei trabalhando, lógico, que em horas mais... De madrugada. mais leves, digamos assim. Não trabalhava tanto quanto eu trabalhava antes. Mas a gente aprende a ser mais produtiva com o tempo que a gente tem. É verdade. Né? Então, assim, eu tenho 2 filhos hoje com 10 e com 9 anos. Eu tive eles bem perto. Foi uma loucura. Foi. E eu fiquei, assim, trabalhando um pouco menos até a Lívia fazer 2 anos. Ficava com eles de manhã e depois a minha vida voltou ao normal praticamente. Então, nesse sentido, me senti mais organizada, né? De chegar lá, não, agora eu tenho que resolver isso, eu não posso deixar para depois. Eu era muito procrastinadora, né? E com a maternidade eu tive que ser mais objetiva. Eu tive essa mesma percepção na minha vida. E quando eu tive o meu primeiro filho, eu tive licença maternidade, mas quando eu voltei, eu era CLT, trabalhava para uma empresa. E mesmo assim, eu também me senti muito mais objetiva. Se eu tô aqui, não tô lá com aquela criança gorducha me esperando. Tem isso também. Né? Eu acho que o tempo que a gente está longe deles tem que valer muito a pena. Isso, tem que fazer valer muito a pena. Perfeito. A gente tem essa sensação que é da nossa essência, da maternidade, do amor. E realmente eu percebo que a mulher, ela acaba produzindo mais, sendo mais produtiva, sem, na verdade, correr mais. Mas eu tive, na minha história, inclusive eu falo isso no Guerreiras, eu tive alguns conflitos no mercado que eu trabalhava, que era um mercado mais masculino, de mais performance, de mais atuação, em que quando eu chegava em casa eu realmente desacelerava e ficava mais com os filhos e não estava o tempo todo pesquisando, trabalhando, atuando, ligando, aquela coisa de workaholic. Você percebe isso no mercado do ramo imobiliário ou já não tem mais? No meu time, inclusive, eu tenho várias mulheres que são mães. E me vejo muito nelas, né? Elas são muito práticas, objetivas, elas são responsáveis, né? Porque muitas delas são mães de família, são responsáveis realmente financeiramente pela casa. Então, eu vejo que há uma dedicação e elas enxergam ali a oportunidade de crescer. Perfeito. E você dá essa oportunidade para elas, porque o empreendedorismo é a maior ação social que existe. Isso é fato. Uma pergunta que eu quero te fazer é sobre esse posicionamento. Hoje o teu posicionamento, ele vem transitando mais como a Carol, empresária, empreendedora, ou esse movimento de liderança, o que você vem trazendo, especialmente por conta dessa mentoria que a gente vem fazendo, o que você vem visualizando no pilar posicionamento da Carol Azevedo? Eu acho que eu fico mais no empreendedorismo, né? De saber enxergar as oportunidades e conseguir realizar o que
que eu vejo, né? Que eu acho que é o mais difícil. A gente tem várias ideias, a gente enxerga várias oportunidades, mas como que a gente realiza isso, né? Certo. Então, para mim, quando a gente fala de palco, eu sou uma pessoa de bastidores, né? Eu consigo organizar muitas coisas. Então, hoje eu sou diretora financeira da empresa e dentro do ramo são 5 CNPJs diferentes, né? Lógico que com a mentoria tô aprendendo a delegar um pouquinho mais. Eu acho que o crescimento das empresas está proporcionando também a oportunidade de terceirizar um pouco mais os processos em si, mas a construção veio toda de nós, né? Mas isso é muito poderoso, né? Porque se a construção partiu do empreendedor e da empresária, porque a gente vê o contrário, né? A gente vê pessoas que são muito empreendedoras e que acontece que não tem o processo. E aí, quando alguém tenta implementar um processo, alguém externo ou até interno, às vezes a gente contrata um gerente, um gestor que quer implementar um processo, mas isso não vem do dono, não vem da cultura do fundador ou dos sócios, é mais difícil. O fato de já ser criado por vocês, ele tende naturalmente a fazer com que a cultura absorva e viva realmente a questão de ser processos e pessoas. Processos e pessoas é o que vai dar resultado. Não tem muito como fugir disso, né? São pessoas e processos. E hoje se fala muito, acho que o que está no hype mesmo das empresas é cultura organizacional, né? Como a gente coloca esse posicionamento, essa imagem, esses valores, essa visão do dono frente aos seus colaboradores, aos seus parceiros e aos seus clientes. Hoje vocês têm uma cultura muito forte, né? Me traz aqui alguns pilares, alguns valores da cultura de vocês, assim, mesmo com todas essas mudanças, vindo lá da empresa que foi fundada pelo pai, pela mãe, e os irmãos foram renovando, foram incorporando, foram criando coisas novas. Qual a cultura se mistura, ela consegue, ou vocês estão nesse movimento ainda de águas movimentadas? Águas movimentadas ainda. É. A gente vem num processo aí, não sucessório, né? Porque eu acredito que nem meu pai, nem minha mãe, eles têm um perfil de aposentados, Uhum. né? E para a saúde deles eu acho que não faria bem, porque eles trabalharam a vida inteira e eles realmente eles gostam do que fazem. Mas é um sucessório no sentido de ficarem mais tranquilos e não precisarem ir todos os dias, né? A gente está nesse movimento desde 2018, né? Em que a gente vem reconstruindo os nossos valores, Perfeito. né? Na empresa ali que eu criei junto com os meus irmãos, a gente tem os valores muito fortes, né? Que é inovação. Olha só, o primeiro já vem inovação, né? Inovação, porque a gente conseguiu trazer muitas ferramentas novas para o mercado, né? Nós somos pioneiros em várias terceirizações que foram feitas dentro do mercado de administração de imóveis. E Me cita uma, até para as pessoas já comprarem vocês, por porque vocês realmente são exemplo, muito... rede vistoria, né? Vistoria antigamente era feita, as imobiliárias tinham um funcionário que era responsável por realizar a vistoria. Só que ele acabava ficando sobrecarregado e é um funcionário muito caro, né? Tá. Porque precisa de uma especialização, um certo conhecimento, né? Veio uma empresa de fora, a Rede Vistoria, e nós fomos uma das primeiras imobiliárias do Brasil a usar o serviço deles. Legal. Ela é daqui, inclusive. Foi fundada aqui. Hoje ela foi comprada por um grupo nacional. Então, assim, possibilitou muita velocidade na entrega do imóvel, porque a gente aderiu rapidamente a isso. Outra tecnologia, nós fomos um dos primeiros a fazer vídeos dos imóveis. Todos os nossos imóveis tinham vídeo nos anúncios. Isso em 2020, não se falava ainda. Quando veio a pandemia, nós conseguimos, mesmo sem atendimento presencial, nós conseguíamos alugar os imóveis, porque nós tínhamos como demonstrar, né? Já estavam à frente, né? Sim. Então, assim, são várias coisas que vão surgindo. Agora nós estamos em processo de implementação ainda de um atendimento por inteligência artificial. Estamos há 2 semanas fazendo o teste
E foi bem legal porque semana passada a gente transferiu o atendimento para um atendimento humano e a cliente falou, não, eu quero continuar falando com a sua colega Laís. A Laís é o nome da nossa IA. Mas, assim, então a gente consegue implementar muitas coisas muito rápido, né? Então, Por conta desse valor da inovação, que é um valor dos três irmãos e que está Sim. colocado bem firme Meu isso. irmão foi num congresso, faz um encontro aí do mercado em Curitiba em maio. Daí ele me ligou, Carol, contratei a Laís. Adorei. Faz o Pix. Então, tá bom, contratou, então tá contratado. Então, assim, agora a gente tá realmente nesse processo aí de unificar a pirâmides imóveis, né? E transformar, quem sabe, num único CNPJ. Mas inovação é um pilar bem forte pra gente. Interessante, muito bom. E já que você falou que você é dos bastidores, eu amo isso, né? Ah, eu sou dos bastidores. Todo mundo me diz isso. E eu digo, ok, eu também sou dos bastidores, mas palco é Pix. Então, já que você é dos bastidores e está no movimento da nova escalada comigo, né? Eu sempre vou dizer palco é Pix. Me conta um pouquinho como é a experiência do palco, que eu te joguei no palco ali naquele. Recentemente você palestrou para um grupo de mulheres num evento nosso. Como foi e como tem sido esse desafio de quem se posiciona como sendo dos bastidores, é onde encontra, eu considero que paz para mim são dos bastidores, tá? Então eu digo assim, bastidores é paz. Mas palco é Pix. Então a gente tem que se esforçar um pouquinho e mostrar quem a gente é, o que que a gente faz. Me conta um pouco sobre essa experiência, que é um desafio próprio teu, você se propôs a fazer, e até para inspirar as pessoas que se conectaram e se identificaram com você. Então foi um momento bem especial para mim, né? Porque fazia tempo que eu não falava em público. Na verdade, eu falo muito com o meu time, né? Eu não tenho problemas de comunicação. Eu converso com qualquer pessoa, eu circulo bem em vários grupos, eu acho, pelo menos. Sim, com certeza. E eu não tenho essa vergonha, né? Eu me senti desafiada a fazer, né? Não foi uma experiência que eu achei que foi excelente, né? Do meu desempenho em si. Mas eu vi ali que bom que eu pude enxergar isso e tenho pontos a melhorar, né? E foi bem especial. Que bom, que bom. E foi uma palestra muito boa, muito rica, inclusive, que dali naquele dia mesmo a gente já levantou alguns pontos de ajustes para trazer um impacto maior para o público, que um futuro público, né? O cliente ou o colaborador e parceiro, muitas vezes até o cliente, não só o cliente final, mas o cliente de construtoras, enfim, que vocês acabam fazendo muito esse B2B muito bem feito. Planos futuros, assim, de palco, você tem desenhado algumas ações para você levar essa tua voz, esse teu conhecimento e o brilho no olho, porque você tem, é o mais especial, assim, na minha visão. Você tem uma propriedade muito grande do que fala e do que vive, porque a gente é o que a gente vive, né? A gente não é o que a gente fala, nem o que sabe, nem o que faz. É o que a gente vive. Você vive esse universo e vive com propriedade, literalmente. Falando com o trocadilho de imóveis aqui, você é proprietária desse universo. Então, eu sempre provoco mesmo, leve essa voz mais longe. O próprio podcast aqui, o Pode Sim, para quem está nos assistindo agora, aproveitem, comentem, comecem a nos seguir, sigam a Carol, sigam a Pirâmides. A gente vai colocar os links também todos aqui embaixo, tanto no Spotify quanto no YouTube, porque essa voz, ela deve ser compartilhada. Tem muito da gente nesse movimento. Tem muito da gente comum mesmo. Nós somos assim. E estamos num movimento de 18 anos, né? Fazendo esse universo com os teus irmãos. Imagina todo o resto. E aí eu quero te perguntar, o que que você tem visualizado para um futuro em relação a isso? Então, futuro, nós temos vários outros negócios aí para acontecer, né? E a gente tem que continuar transmitindo o que a gente é mesmo, né? Porque nós somos apaixonados mesmo, porque o que eu faço, eu sou apaixonada. E eu acho que a gente não faz nada bem feito sem amor, né?
Então, é essa mensagem que eu acho que as pessoas precisam enxergar, né? E as pessoas que trabalham conosco têm que também ter esse olhar, o mesmo olhar que nós temos, né? E com amor a gente chega longe, com dedicação, né? Que foi muito que o nosso pai nos ensinou desde cedo, né? Então, é isso que a gente precisa transmitir, né? Que é preciso ter, a gente precisa ser apaixonado pelo que a gente faz. Você trouxe aqui pra gente, quem assistiu desde o início pode captar alguns dos insights, né? A calma, você trouxe, a gente tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que construir as coisas, tem uma construção. Eu percebo demais que cada vez com mais acesso que temos, porque cada vez nós e os jovens e os que vêm depois da gente têm mais acesso a conhecimento, a informação, a cultura, a pessoas que sejam. Isso acelera também o nosso mental e acelera muito a nossa vontade de ter as coisas o mais rápido possível. O senso de urgência, ele é ótimo, mas ele pode nos atrapalhar se a gente não tiver gestão das emoções. Você trouxe alguns elementos da inteligência emocional, além da estratégica aqui para nós, que é essa paciência, essa calma, essa empatia, esse movimento de construção, sempre com inovação, porque não quer dizer que as coisas vão acontecer no seu tempo e vão acontecer atrasadas, pelo contrário, elas podem se antecipar. Vocês são pioneiros e vanguardistas em várias frentes do negócio de vocês, mesmo sendo uma empresa familiar, mesmo tendo todo um movimento com calma, com ordem, com processos e não com aquela loucura, porque a gente tem muito disso de associar, né? Ah, ou é assim ou é assado. E não, a gente pode ter os dois muito bem equilibrados e muito bem comunicados. Porque realmente ter um time forte é fortalecer essa comunicação. Vocês fazem algum movimento com o time, alguma celebração, alguma coisa? Como é que a galera fica com vocês? Então, desde sempre, né? Isso daí, o pai todo mês que bate meta, ele sempre faz, ou faz um churrasco, ou faz uma feijoada, festa junina, ele sempre gostou de festa. E com o nosso time ali, do time de locação também, a gente sempre costuma fazer, ou sai para uma pizza, ou vai fazer um drink, tomar um drink, ou Celebrar, pertencer a esse movimento. sempre celebrando, sempre com muita alegria, né? E a questão ali do tempo, né? A gente vive, eu e meu irmão e minha irmã, nós somos mais metódicos, e o meu pai tem esse lado empreendedor raiz, Sim. né? De que Depois eu vejo. vamos lá, Vamos lá. vamos Vai dar fazer, certo. né? Quero isso feito, né? Então, assim, ele nos puxa e nós organizamos. Então, assim, é um equilíbrio perfeito, Que bom. né? Então, eu acho que precisa ter esses dois lados, né? Não é uma coisa ou outra, né? O empreendedor, ele precisa ter um pouco dos dois, né? E que bom, assim, que nós, como família, nós conseguimos nos complementar, né? Como família, sócios, né? Conseguimos nos complementar nesse sentido. É porque sócio, na verdade, não é só para dividir lucro, né? Sócio Não. é para dividir problema. Se você não encontrar um sócio que divida problema com você, e dividir problema é empreender. A gente empreende dividindo e resolvendo problemas com criatividade, com time, com processos, com esse movimento todo. E é todo dia. Todo dia, não falha um. Todo dia tem algum incêndio para apagar. Todo dia. Eu lembro que quando eu era CLT, eu sabia disso, né? Porque eu atendia muitos empreendedores. E eu disse, nossa, mas eu saio daqui na sexta-feira e tá tudo bem. E o dia que eu empreender não vai ser mais assim. O dia que eu empreender vai ser de domingo a domingo. E realmente de domingo a domingo. Quem não caiu essa ficha ainda, ou quem acha que vai, eu vou empreender, não vou trabalhar menos. Por isso que tem que ter paixão. Tem que ter propósito, tem que ter paixão, tem que ter amor. Porque senão não aguenta, Não aguenta. não é? Não. E assim, lógico que a gente tem essa flexibilidade também, né, de não ter que trabalhar ali das 8 ao meio-dia, das 2 às Sim. 6, né? Hoje eu consigo, se precisar me ausentar às 3 horas da tarde para buscar um filho na escola, eu consigo, né? Mas eu sei que essa hora vai fazer falta em algum momento, então, mas eu posso compensar no final de semana. E, na verdade, a questão do pensar, né? A gente está o tempo inteiro pensando novas soluções, É verdade. né? Então,
sem paixão a gente não consegue fazer isso de forma leve. Deixa eu te perguntar, antes de ir para aqueles trocadilhos aqui que eu faço um bate-volta, como é que você encontra, como é que você faz para dar uma pausa assim? Porque às vezes a cabeça da gente precisa dar uma descansada. Você consegue? Você tem algum ritual, alguma rotina, algum escape assim? Eu acho que é academia, Tá. né? Eu vou pra academia sempre. De vez em quando eu dou uma fugida pra fazer uma aula de yoga. Bom, eu gosto. E eu acho que é mais isso, assim, de às vezes ficar um momento sozinho em casa, uma meia hora, né? Rezar, né? Meditar, fazer alguma coisa assim pra. Meu momento de pausa é afastada do mundo, né? Gosto. É mais você. Então, assim, às vezes meia hora pra resetar, né? E eu volto com um ânimo total de novo. Maravilhosa, amei, perfeito. Pode sim, uma comida preferida, Carol. Comida de mamãe E é boa é mesmo? boa. Ah, olha, a mamãe tem que escutar isso aqui, hein? E um lugar no mundo. Lugar, minha casa. E um lugar em que você viajou e quer voltar ou super indica? Deixa eu ver. Itália. Itália. E tem um imóvel assim que você, uau, meu Deus, esse imóvel marcou na tua vida? Então, eu não posso citar muitos, né? Porque senão Vou ficar com ciúmes. vão ficar com ciúmes. Mas eu sou apaixonada por alguns. Assim, eu acho que Beira-Mar, né? Eu acho que não tem como ser diferente. A nossa ilha maravilhosa. E tem outros locais também que eu acho que estão se desenvolvendo aqui, que vão se mostrar muito bons ainda. Região ali da Ponte Hercílio Luz, os bairros João Paulo, né? Então, mas eu sou apaixonada pela Beira-Mar. Que bom. Para a gente finalizando, uma palavra, uma frase, algo que você possa deixar como, inclusive, uma inspiração para quem está nos assistindo, nos escutando aqui. Amor. Amor. Ai, que linda que ela é. Bom, Carol, eu quero te dizer que tem sido uma grande jornada de aprendizado para mim também, como mentora, né? Nesse movimento eu mergulho no negócio de vocês e acabo conhecendo não só o dia a dia, mas principalmente o sentir da empresária que vive esse dia a dia, porque quem vive o dia a dia é você e vai ser sempre assim, mas eu percebo que esse amor realmente é um grande guia para você, o brilho no olho é um dos valores notáveis e simplesmente eu quero te agradecer por esse movimento, né, porque você está aí bem, crescendo, com muita clareza, com muita direção e mesmo assim está buscando algo mais, está buscando algo para você e você sendo a líder que é, reflete e transborda em todos os outros, porque dá para perceber uma característica muito clara em você, que é a generosidade. Você não fala só por você. Não é à toa que quando você precisa dar um reset, você quer ficar sozinha um pouquinho, porque você deve estar o tempo todo cuidando e olhando e pensando em todos ao mesmo tempo. Então, parabéns pela tua postura. É possível ser uma líder inovadora, empreendedora, arrojada e muito humana. E a prova disso está aqui com Caroline Azevedo na nossa frente, diretora financeira do grupo Pirâmides Imóveis. É isso mesmo? Isso. Ah, ficou bonito, hein? Ficou, hein? Bom, Carol, muito obrigada. Queres deixar uma mensagem final? Eu acho que é só realmente aqui eu reforçar o que eu já falei, né? De que a gente precisa acreditar em nós mesmos, né? Se a gente não acreditar, ninguém vai acreditar, né? E que nós somos capazes de qualquer coisa, desde que a gente se dedique de coração. Que bom. Eu, antes de encerrar, eu gosto de tirar uma cartinha do arquétipo. Vamos lá? Adoro cartinhas. Eu não sou cartomante, mas eu tenho esse livro aqui, ó, que é O Poder dos Arquétipos. É o box que ganhou, inclusive, melhor box de 2022. 2023, não sei como é que ele ficou no ranking. Ele é da editora Matrix. O Guerreiras está aqui, ficou como sexto mais vendido esse mês na Publish News. Então, nós Parabéns. estamos bonitinha na foto. Mas eu também adoro as cartinhas. Os arquétipos foi, acho que nosso encontro recentemente, a gente falou de arquétipos, né? E traz aqui uma comunicação do nosso inconsciente que traz muita clareza para nossa imagem, para como os outros nos olham. Então, eu vou fazer assim para você olhar, tirar. Ok. Bora lá, o arquétipo da exploradora, do explorador. Quer ler pra gente?
Crenças. Acredito que preciso renunciar à segurança para garantir minha autonomia. Tenho sede de conhecer novos lugares e pessoas, não abro mão da minha liberdade. Meus maiores medos são de ficar presa na armadilha da conformidade, do vazio interior ou da inexistência. Minha sombra é tornar-me tão alienada que não consigo achar um meio de me adaptar à realidade ao meu redor. Minha luz é minha autonomia, minha ambição e minha capacidade de ser fiel à minha própria alma. Que lindo. Arquétipo da exploradora ou do explorador é quando você busca o autoconhecimento ou busca novos conhecimentos. Então, ele tem muito a ver com as crenças de minhas mentoradas, de minhas guerreiras, e que sofrem muitas vezes um julgamento, um pré-julgamento. Mas por que você vai fazer uma mentoria? Por que de novo? Por que você está indo nesse evento novamente? Porque todos nós temos o arquétipo do explorador aqui dentro, em busca de algo mais, para não vivermos na conformidade, para não vivermos na alienação e para compartilharmos algo mais no mundo. Então, o legado, ele acontece e ele é deixado na mesa quando a gente se movimenta. Eu honro demais o arquétipo da exploradora em todas as minhas clientes, que são mulheres muito bem-sucedidas, mas que não ficam paradas, estão sempre em movimento, inspirando muito mais. Não poderia sair uma carta melhor. Muito bem! Estamos chegando aqui, então, a mais um episódio, fim de um episódio do Pode Sim, hoje com a Carolina Azevedo, diretora financeira do Grupo Pirâmides Imóveis, uma mentorada da Chay Carione. Aqui a gente fala do método Paz, Pix e Palco. Paz para ter ordem, para ter gestão, para ter processos. Pix para ter o melhor relacionamento e posicionamento com as pessoas, com o nosso time, com os nossos clientes, com os nossos serviços e produtos. E Palco é uma forma de nós nos posicionarmos frente ao mundo e levarmos a nossa voz mais longe. Afinal, todo mundo, inclusive você, tem algo para compartilhar. Nos siga aqui nos canais do YouTube, do Spotify, também no Instagram e comente aqui onde você está assistindo nesse momento o que você achou desse episódio e qual foi o principal insight que você teve. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo, até mais!